Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a professora vai falar sobre 3 assuntos que vocês estavam estudando, que são os vírus, as bactérias e as nossas células. Então, eu vou fazer uma revisão aqui, não vou corrigir questão por questão. As respostas vão ser enviadas por vocês e aí vocês corrijam. Mas aqui eu quero falar sobre as ideias centrais que eu quero que fique sobre esse assunto, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o rosto da professora, o cabelo, o meu corpo, tudo que é vivo, absolutamente tudo, é composto por células, tá? Então, a gente diz que para a gente identificar um ser vivo, a gente tem que saber se ele tem uma célula. Se ele tem uma célula, significa que ele respira, significa que ele procria, que ele faz filhotinhos, significa que ele cresce e significa que ele vai fazer excrementos, vai colocar coisas para fora que o corpo dele não precisa. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam: todos os seres vivos têm célula. A diferença, por exemplo, da professora para uma bactéria é o número de células que eu apresento. Então, eu sou um ser pluricelular. Eu tenho mais de uma célula. Vocês conseguem me enxergar mesmo aí na telinha, né? Mesmo a gente estando longe. Os seres que só têm uma célula, os seres unicelulares, a gente não consegue enxergar. Não a olho nu. Aí a gente precisa usar o que a gente chama de microscópio eletrônico, certo? Que lá no vídeo que vocês viram, vocês perceberam que os cientistas usaram e foram assim que eles descobriram as células. Então, o que precisa ficar claro? Todo ser vivo possui uma célula, pelo menos uma. Se é um ser vivo grande que eu enxergo, que tem pelo, que tem bico, ou os fungos, por exemplo, que a gente nota que são as plantas, que são seres vivos também, que a gente enxerga, eles são seres pluricelulares. Então, ano passado, quando eu ensinei isso para o 7º ano, eu sempre dizia: se eu enxergo, ele é pluri. Se eu não enxergo, ele é uni. E não é porque eu não enxergo que ele não está ali, certo? Então, essas células vão ser responsáveis por dar estrutura para o nosso corpo, fazer a gente crescer, fazer a gente realizar as nossas funções. E nós, seres humanos, então, somos considerados seres pluricelulares. Uma das perguntas que vocês tinham é: podemos viver sem células? Não, nunca, jamais. Todo ser vivo precisa de célula. Ok? Isso vai estar nas perguntinhas de vocês? Estarão. E aí, o que a gente observa? Que o primeiro grupo de ser vivos que vocês vão estudar comigo esse ano são as bactérias. Então, as bactérias, elas são seres que talvez vocês já conheçam, porque vocês já ouviram falar, e elas são seres que normalmente a gente não enxerga. Não tem como, por exemplo, a tua mãe, teu pai, tua avó falar: deixa eu olhar a tua mão. E daí tu mostra a mão e daí a pessoa vai falar: ah, olha ali, ó, tuas bactérias. Não tem como fazer isso. Porque as bactérias, a grande maioria delas são unicelulares, elas têm uma célula, ou seja, a gente não consegue enxergar elas a olho nu, mas elas estão aqui, elas existem, elas estão na minha mão, na minha garrafinha de água, que eu ainda uso. Em todo o material aqui deve ter bactérias. Por quê? Porque as bactérias são seres vivos que conseguem habitar diferentes lugares. Então, elas podem habitar o solo, fazendo a decomposição do alimento, ou seja, transformando o lixo em nutrientes. Elas podem habitar a minha boca, aqui dentro, tá cheio de bactéria. Inclusive, quando a gente tem cáries, é porque a gente está com umas bactérias a mais. Elas habitam o intestino das pessoas, que é um órgão que a gente tem que vai absorver o nosso alimento e fazer as nossas fezes, o nosso cocô.
As bactérias podem viver em vários seres vivos, sem provocar doenças. Podem viver no solo, na água, nos vulcões. Então, as bactérias são seres vivos muito, muito adaptáveis, ou seja, eles conseguem explorar vários ambientes que a gente, por exemplo, não conseguiria. E normalmente eles são seres pequenininhos, ou seja, eles têm uma célula e é por isso que a gente não enxerga. Existem bactérias que podem ser pluricelulares, daí elas vivem em colônias, mas a gente não vai discutir isso aqui. Aí, gente, vocês tinham uma perguntinha que eu tinha deixado, que é exemplos de coisas que as bactérias fazem. Então, uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que quando a gente pensa em bactéria, normalmente a gente pensa em doença, e isso não é verdadeiro. Elas causam sim doenças, e a gente vai estudar algumas doenças que elas provocam. Mas existem muitas bactérias que são usadas na fermentação, ou seja, produção de iogurte, produção de queijo, às vezes, produção de alimentos em geral. Existem bactérias que são utilizadas na produção de remédios. Então, os cientistas usam elas para fazer remédios. Por quê? Porque elas têm só uma célula. E daí é mais fácil o cientista manipular aquela célula para a célula fazer o que ele precisa do que tentar manipular um corpo inteiro, por exemplo, de um ratinho, certo? E daí os cientistas põem várias bactérias para trabalhar, manipula elas e elas fazem o remedinho que eles querem. Então as bactérias não são ruins, tá? Essa é uma coisa que eu preciso que vocês fiquem na cabecinha de vocês. As bactérias são muito úteis, principalmente para a regulação do meio ambiente. Se a gente não tivesse bactérias, pessoal, o lixo nunca ia ser nutriente. Então a gente ia morrer debaixo do lixo. Então toda essa quem foi no ano passado estudou, que a gente fez, né, podia fazer composteira, enterrar o lixo, tudo isso quem transforma esse material são as bactérias e os fungos, tá? Então bactérias estão no nosso corpo, estão no ambiente, estão no ar, estão em todos os lugares. São úteis? São. Causam doenças? Causam. Professora, como é que eu sei qual bactéria é boa e qual bactéria é ruim? E o que a gente estuda é que, assim como existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de bactérias, e algumas bactérias vão causar doenças e outras não vão, certo? E aí o próximo tópico que eu tinha com vocês era os vírus. E aqui a gente precisa prestar muita atenção. Vírus não é considerado um ser vivo, porque ele não possui célula. Porém, ele é a gente chama eles de proteínas, tá? Ele é uma estrutura que ele entra dentro da célula e ele manipula, ele transforma, faz com que aquela célula produza o que ele quer. Como se ele fosse um grande mágico que faz uma mágica. Então, ele transforma todo o ambiente, que é a célula, e obriga a célula a fazer o que ele quer. E é assim que os vírus causam doenças. Então, esse assunto super polêmico para a gente discutir hoje. Coronavírus. Vamos lá. Coronavírus habita qual região do nosso corpo? Região dos pulmões, que ficaria aqui, certo? Então, ele gosta da célula do meu cabelo? Não. Ele gosta da célula do meu pulmão. E aí, por que as pessoas têm que colocar aqueles aparelhos e tem que ficar respirando com o aparelho e pode morrer por causa da respiração? Porque o vírus entra por toda essa região, né? Nariz, boca, olhos, entra para lá no trato respiratório, lá no pulmão, e aí ele vai escravizar, vamos usar esse termo, ele vai escravizar, vai se tornar dono das células do nosso pulmão e vai obrigar aquelas células a fazerem o que ele quer. E se as células param de fazer o que a gente precisa para fazer o que ele quer, a gente fica doente. Foi?
Porém, não é sempre que os vírus causam doenças. Eles costumam ser mais patogênicos, ou seja, eles costumam causar mais doenças que as bactérias. Mas os vírus também são utilizados para controle da natureza, como regular, não deixar muitas bactérias crescer. A gente tem vírus no nosso intestino também cuidam lá daquelas bactérias. E existem vírus que não produzem, não trazem grandes danos, assim. Eles estão ali. Então, a maior discussão dos cientistas é: os vírus são seres vivos ou não são? Eles não são considerados seres vivos porque eles não têm célula, mas eles são, vamos dizer assim, os grandes agentes que nos trazem doenças, que são patogênicos. E como que eles fazem isso? Eles invadem as nossas células e manipulam, conduzem, obrigam as células a fazer o que eles querem, que é reproduzir, fazer novos vírus. E aí o que acontece? Por que a gente fica doente? Porque quando esse vírus entra no nosso corpo, ele obriga a célula a parar de fazer o que a gente precisa para fazer o que ele quer. E aí, quando a célula faz o que ele quer, ela vai liberar vários novos vírus e aí aquela célula morre. E daí a gente começa a ter um problema porque a gente começa a ficar sem célula. Então, por exemplo, por que as pessoas não podem entrar em contato com pessoas que têm o Covid? Porque aquele pulmão que tem o vírus do Covid, a pessoa vai estar produzindo um monte de vírus novo e está espalhando. É por isso que essas pessoas também, que quando elas vêm a falecer, quando elas morrem, elas não podem ter enterro, porque na verdade elas estão cheias de vírus. E os vírus, gente, eles conseguem ficar no ambiente por muito tempo. E esse também é um dos motivos que a gente está passando esse processo tão diferente na nossa vida. Porque como eles não têm células, eles têm cápsulas de proteção que fazem com que eles fiquem muito tempo no ambiente, na superfície, esperando encontrar uma célula que ele goste para ele entrar e manipular, transformar. Então, para fechar, que esse vídeo já está muito longo, a pergunta que vocês têm que se fazer é: professora, todos os vírus invadem todos os tipos de célula? Não. Existem, assim como as bactérias e os humanos e os cachorros, existem vários tipos de vírus e cada vírus vai gostar de um tipo de célula. No caso, o vírus que a gente está vendo aí acontecer é o Covid e ele gosta das células do trato respiratório, ou seja, dos órgãos que a gente usa para respirar. Certo? Então tá. Se cuidem, lavem as mãos e estudem. Beijo.